Oi pessoal, tudo bem? Olá meu povo! Hoje estou aqui, olha só quem é a visita que tá comigo, né filho? Fala oi pras titia lá do vídeo, as titias virtuais. Dá um oi. Oi pessoal! Então, gente, eu estou aqui hoje pra fazer o diário do bebê do primeiro e do segundo mês do Murilo. Eu não fiz antes porque como eu tava em fase de adaptação e tudo mais, era mais difícil pra eu gravar vídeos. Então, o mês de setembro ficou meio nem lá nem cá por conta dessa adaptação. Então, hoje eu trouxe esses 2 meses que eu vou tentar ser breve pra falar pra vocês. Então vamos lá, o Murilo nasceu com 3,810 kg e nasceu com 50 centímetros. Ele saiu da maternidade com aproximadamente 3,4 kg. Ele deu uma emagrecida ou seja, ele perdeu aproximadamente 9% do peso dele que ele poderia perder. Os médicos geralmente dizem que lá na maternidade, os bebês, eles podem perder até 10% do peso, mais do que isso já é algo assim de dar uma olhada, né, tipo da gente rever o que tá acontecendo, se é o leite que tá com algum problema, enfim. E ele perdeu 9% do peso dele, mas depois ele recuperou esse peso quando a gente voltou pra casa. Ele já tinha ganhado 1 quilo aproximadamente em um mês, 1 quilo e pouquinho, e aí a gente conseguiu recuperar esse peso, né filho? Bom, o Murilo não teve tanta icterícia assim, ele saiu do hospital, graças a Deus, com o mínimo de icterícia possível. E nos primeiros dias, assim, na primeira semana, a gente dava um banho de sol nele, né? Justamente pra tirar esses resquícios, e logo em seguida já não teve mais nada. Bom, gente, agora eu vou contar pra vocês a minha saga com pediatra. Porque, assim, logo no finalzinho da gravidez, os obstetras geralmente pedem para você já ir marcando a primeira consulta do bebê no pediatra. Só que eu e o meu marido, nós resolvemos passar com 3 pediatras para ver qual dos 3 nós íamos gostar, para ver com qual das 3 nós ficaríamos. Então nós tivemos a indicação de uma pediatra aqui próximo da nossa residência, e a gente foi lá. Só que assim, essa primeira pediatra, ela trabalha super bem. Ela vê, assim, todos os detalhes do bebê. Porém, ela é um pouco seca, mal educada, né? E aí a gente já não gosta muito. Ela foi super grossa, assim, com a gente, com o Murilo. Ela nem chegou a brincar com o Murilo, nem nada. Ela foi super seca, então eu já não gostei do atendimento dela. Ela trabalha bem, porém o atendimento deixa muito a desejar. Então a gente já descartou ela por aí. Fomos numa segunda pediatra em Osasco. E a pediatra, ela é super boazinha, super gente boa, assim, só que em questão de procedimento, ela não faz tanto procedimento assim. Então aí a gente já falou, poxa, a outra é grossa, mas trabalha bem. Eita! Que isso? Vida de mãe é isso, gente. Ele já começou a arranhetar, que nem eu digo, né? E aí já tive que colocar ele lá, ficou sossegadinho assistindo o desenho dele, e a gente fica aqui só de olho. Bom, gente, então continuando, nós fomos então nessa segunda pediatra, que era uma senhorinha. Ela era muito boazinha, muito mesmo, mas ela não fazia todos os procedimentos. Ela apenas pesava o bebê e só. Ela não olhava o ouvidinho, ela não fazia nada. Então a gente também não gostou muito. E aí nós fomos numa terceira pediatra, que é a doutora Daniela, que graças a Deus também é uma médica abençoada, e nós conseguimos uma pediatra muito boa. Na hora que a gente chegou lá, ela recebeu a gente super bem, super simpática, brincou com o Murilo, explicou tudo certinho pra gente, perguntou como eu tava, como tava a minha amamentação, olhou tudo do Murilo, o ouvidinho, a barriguinha e não sei o que. Então ela foi assim super completa pra gente, porque o atendimento dela foi ótimo e os procedimentos que ela faz também são ótimos. Então a gente, graças a Deus, optou por ficar com ela. Vou deixar o contato dela aqui pra vocês também, se vocês tiverem interesse. Pra quem é de São Paulo, ela fica na região do Morumbi. Bom, a primeira noite do Murilo em casa foi meio tenso, assim, pra gente, né? Pra mim e pro meu marido, que somos pais de primeira viagem. Porque a gente não entende muito bem, assim. Ele, como é um bebê, ele tá se adaptando agora. E a gente, teoricamente, também tá se adaptando à rotina dele.
Então, a primeira noite a gente colocou ele pra dormir no Moisés, né, acoplado no carrinho que a gente tem, e ele ficou no nosso quarto. Nós optamos por não deixar ele dormir com a gente na nossa cama, até para ele acostumar com o quartinho dele, saber que ele tem o cantinho dele, né? Afinal, a gente não fez todo o quartinho bonitinho para ele dormir na minha cama. Mas enfim, isso é bom até pra independência dele futuramente, né? Aí a gente deixou ele ali no Moisés, dentro do Moisés, dormindo no pé da nossa cama. E a primeira noite, gente, ele acordou de 1 em 1 hora. Pensa como eu fiquei no dia seguinte, podre. Mas, vida que segue. Nessa noite que ele acordou de 1 em 1 hora, eu fiquei meio tensa, porque a gente fica com medo do bebê engasgar. A gente ouve falar muito essas histórias de morte súbita do bebê, então eu fiquei com muito medo. Então, às vezes, nem ele tava dormindo bonitinho e eu acabava acordando assim, assustada, querendo ver se tava tudo bem. À noite, ele se mexe muito, ele é agitadinho, tal, e de madrugada ele fez um barulhinho assim, sabe? Tipo, mas ele tava gargalhando, tava sonhando, e eu nem... Pra mim, isso daí já, pronto, tava engasgando, né? E eu acabei acordando o meu marido no susto, dei um tapa assim nele ainda. Eu falei, ai, Roberto, pelo amor de Deus, ele tá engasgando. E o meu marido no susto caiu da cama, gente, nossa. Eu fiquei com peso na consciência, eu falei, ai, amor, desculpa, mas é que eu achei que ele tava engasgando e tal. Mas ele não tava engasgando, ele tava apenas sonhando. E eu já fiz aquele escarcéu, coitado do meu marido, acabou pagando pato. Nesse decorrer do tempo, como eu falei pra vocês, ele é bem agitadinho. E o que acabou acontecendo? O Moisés começou a ficar pequeno pra ele. Ele gosta muito de dormir com braços abertos, os 2 bração assim, escancarado. Então, toda vez que ele tava no Moisés e ele tentava abrir os braços, ele batia os braços na lateral do Moisés. Então, ele acabava acordando. E isso fazia com que a gente acordasse também, ele não conseguia dormir direito, nem a gente. Então, com uns 15 dias aproximadamente, que ele já estava aqui em casa, o meu marido deu a ideia da gente tentar deixar ele no bercinho no quarto dele. O quarto dele é do lado do nosso quarto, então a gente fez esse teste. Coloquei ele no bercinho, eu deixo a porta do quarto dele aberta e a porta do meu quarto aberta também. Então, qualquer barulho que ele faça, eu escuto, até porque o meu sono ficou muito leve depois que eu virei mãe. Eu já tinha sono leve, mas agora ficou muito mais ainda. Então, a gente fez esse teste e ele amou. Eu achei que ele ia estranhar, gente. Eu também ficava ali preocupada, querendo saber se ele tava bem ou não. Mas, nossa, ele ama a caminha dele, o berço dele, o cantinho dele, enfim. Nós conseguimos dormir um pouco mais. Eu consegui ter uma noite de sono um pouco melhor, meu marido também, por conta disso. Agora, em relação ao tempo de sono dele, o que acontecia? Quando a gente passou na primeira pediatra, a gente explicou pra ela que ele mamava de 3 em 3 horas. Realmente ele tava nesse tempo, né? Quando ele nasceu, com as mamadas de 3 em 3 horas, de dia e de noite. E essa pediatra falou pra gente que se ele embalasse no sono à noite, mais do que 3 horas, nós tínhamos que acordá-lo pra dar de mamar. Aí eu falei, putz, vou ter que acordar ele pra dar de mamar de 3 em 3 horas, é complicado, né? Até a gente passar na segunda e terceira pediatra, a gente ficou com essa rotina de acordar ele. Às vezes ele embalava mais no sono mesmo à noite, mais do que 3 horas. Então a gente colocava o despertador pra acordar ele pra dar de mamar. E quando eu passei na segunda e na terceira pediatra, que é a que a gente tá agora, a doutora Daniela, ela falou pra gente, ela falou, não, vocês não precisam acordar ele à noite pra mamar. Até porque se o bebê embalou no sono à noite, é porque ele tá saciado, ele não quer mamar naquele momento. Se ele quiser, ele vai acordar, ele vai chorar, ele vai avisar vocês. Aí, o meu marido, nossa, né, melhor notícia do dia, beleza. Só que, gente, ele já tinha acostumado de 3 em 3 horas. Então, mesmo que a gente não acordasse ele tava acordando de 3 em 3 horas. E aí eu falei, putz, agora pra ele voltar, né,
na rotina dele, vai ser difícil. Mas até que não. Aí ele começou a embalar no sono mesmo. Ele dorme muito bem à noite. Disso eu não tenho do que reclamar. O Murilo, assim, é um menino muito bonzinho. Ele vai fazer 3 meses agora, dia 11 de dezembro. E ele quase não teve cólica, não tive problema com cólica com ele. E nem de sono, assim. E ele sempre chora porque ele quer alguma coisa. Ele nunca chora à toa que eu não saiba o que ele quer. Então ele sempre chora ou pra mamar, ou pra trocar a fralda, ou é sono, ou é calor, ou é frio, enfim. Você acaba descobrindo isso depois. Mas graças a Deus, em relação a essas coisas, eu não tive problema com ele. Ele foi embalando mais no sono. Ele começou a dormir 4 horas seguidas, depois 5 horas seguidas, depois 6 horas seguidas e foi embalando. Agora ele dorme 6 horas seguidas mesmo, da meia-noite às 6, da 1 às 7, enfim. Ele dorme às 6 horas seguidas, né, no período da noite. E no final de semana passado, eu até me surpreendi, porque da sexta pro sábado, ele foi dormir 11h30 da noite e acordou 8 horas da manhã. Eu nem acreditei. Eu acordei de madrugada, falei, meu Deus, o que será que tá acontecendo que ele ainda não acordou, né? E eu fui ali no berço pra ver se tava tudo bem e tava tudo ótimo, normal. E ele acordou 8 horas da manhã pra mamar e tudo mais. Na noite seguinte, do sábado pro domingo, ele dormiu 7 horas seguidas. Então ele tá embalando muito mais no sono agora. Ele tira a sonequinha dele da tarde, né, de dia. E à noite ele dorme super bem, assim, a gente não tem do que reclamar. E assim, agora ele tá muito mais independentezinho, né? Então ele já sabe que ele tem o quartinho dele, que aquele ali é o ambiente dele, tudo certinho. E eu não tenho babá eletrônica, gente. Eu não uso babá eletrônica. A gente realmente ficou com sono mais leve. Agora a gente já sabe identificar as necessidades dele. Então a gente deixa a casa tudo aberta. Aqui na hora de dormir, meu quarto fica todo aberto. A porta do quarto dele também fica toda aberta pra gente poder acordar e ir até ele.